E aí, povo, tudo certo? Hoje a gente vai conversar sobre as fases do embrião. Então, olha só. O embrião é uma fase de vida multicelular, ou seja, ele é formado por mais de uma célula, onde os animais estão iniciando a construção de seus corpos. Okay? Então, a gente começa pequenininho e vai crescendo. Esse período, o período embrionário, ele é marcado por uma certa sequência de eventos que nós chamamos de fases embrionárias, que é o foco dessa aula, tá bom? Então, olha só. Vamos começar no período pré-embrionário. Então, ele corresponde à formação do zigoto. Então, você tem aqui um espermatozoide e um óvulo, eles se unem no processo de fecundação, formando o zigoto. Tá? O zigoto, ele é a célula primordial dos animais. O que vai acontecer depois? Ele vai para uma fase conhecida como mórula. A mórula, ela é caracterizada por ser uma massa de células idênticas. Então, olha só o que a gente está vendo aqui. O zigoto ele começou a fazer várias divisões celulares, e aí ele deixou de ser uma célula só e passou a ser várias e várias células. Então, o que você tem aqui? Depois desse monte de divisões celulares, você tem essa massa, esse corpinho formado por várias células, que a gente chama de mórula. Esse nome, olha só que interessante, ele vem da ideia de que ao observar essa estrutura ao microscópio, ela parece uma mora, por isso mórula. Bom, enfim, mais para frente, o embrião ele vai para o estágio de blástula. E aí ele é caracterizado por ter células apenas na região periférica. Então, olha só, aqui você tem o embrião num novo estágio, numa nova fase. Reparem que as células agora elas estão ocupando apenas a região mais periférica, deixando um espaço na região central. Tá? Esse espaço, essa cavidade repleta de líquidos, a gente chama de blastocele. Tá? Então, esse espaço é a blastocele, e aí você tem as células periféricas aqui. E aí, o que vai acontecer depois? Depois vem o estágio de gástrula, que é caracterizado por possuir a origem do nosso tubo digestório. Então vamos ver o que aconteceu. Uma das paredes da blástula começa a entrar, tá? As células começam a migrar para a região interna, formando todo um espaço aqui. Tá bom? Então começam a surgir algumas estruturas como o blastóporo, o arquêntero e outras coisas. Vamos ver o que é o que. Então tá vendo que estão se formando aqui umas regiões, uma de cada lado nessa representação. Isso aqui é o celoma. O celoma é uma cavidade que vai servir posteriormente para organizar órgãos internos, né? É um espaço aí de organização do plano corporal do animal. Enfim. Você tem também aqui essa cavidade que se formou por causa da invaginação, que nós chamamos de arquêntero. O arquêntero é o intestino primitivo dos animais. Isso aqui vai dar origem, então, ao tubo digestório. E você tem aqui o blastóporo. O blastóporo é um orifício que dá acesso ao arquêntero. E esse blastóporo é muito importante para entender os animais. Por quê? Porque esse orifício, o blastóporo, ele pode originar a região oral ou anal do tubo digestório do animal. Se você pensar que o arquêntero vai ser o tubo digestório ele tem dois orifícios, a região da boca e a região do ânus. Em alguns animais, esse buraquinho aqui do blastóporo vai dar origem ao ânus, em outros vai dar origem à boca. Então, quando o blastóporo origina a região oral, nós chamamos esses animais de protostômios. Tá? Como é o caso dos anelídeos, como é o caso dos artrópodes, como é o caso dos moluscos. Agora, se ele der origem à região anal, nós chamamos esses animais de deuterostômios, como é o caso dos equinodermos, como é o caso dos cordados, o filo aí a qual nós pertencemos. Tá bom? Então, hoje nós conversamos um pouquinho sobre as fases do embrião, e é um momento em que você está definindo o futuro de um animal. Beleza, pessoal? Então tá bom, beijos e abraços, até a próxima, tchau, tchau!